Um garoto de Feira de Santana, na Bahia, é o brasileiro mais jovem a ingressar na Sociedade Internacional de Alto QI, a Intertel. O pequeno Benjamin Lustosa, de apenas 2 anos de idade, se tornou membro do grupo em setembro deste ano. Em agosto, ele já havia se tornado a 5ª pessoa mais jovem a entrar para a Mensa, outro grupo internacional formado por indivíduos com inteligência acima da média. O QI do Benjamin é de 133, sendo que a maioria das pessoas, inclusive adultos, chega no máximo a 109. A gente vai conhecer um pouco mais em detalhes da história do Benjamin, esse garotinho que manda muito bem, é super inteligente, ninguém melhor do que a mãe dele, a Daiane Lustosa, para trazer os detalhes. Daiane, uma ótima noite, é um prazer te receber aqui. Boa noite, Renata e Rafael, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da história de Benjamin com vocês. Daiane, eu queria começar pedindo para você um resumo de como você percebeu que o Benjamin, ele era um pouquinho diferente. Ele era mais rápido para pegar as coisas, falava coisas que também não eram muito típicas para alguém da idade dele. Como vocês reuniram esses episódios? Nós somos pais de primeira viagem. Então, quando a gente teve os meninos, que tratou-se de uma gestação gemelar, nós começamos a acompanhar os desenvolvimentos através de um aplicativo que mostrava os marcos de desenvolvimento mês a mês. E a partir daí a gente já foi percebendo que ele sempre estava acima dos marcos de desenvolvimento. Então, um exemplo, com 4 meses, Benjamin já falava as bilabiais, mamã, papá, dadá, e a gente percebia que ele queria falar além dessas bilabiais. Já tinha uma independência muito grande para segurar a mamadeira. Agora, a grande surpresa veio quando ele fez 1 ano, que a gente foi viajar, e aí no hotel, no corredor, ele começou a dizer os números dos quartos. Foi a grande surpresa. A partir de 1 ano e meio, então, ele disparou. Ele já sabia formas geométricas em inglês e português, ele já reconhecia os números, tanto em inglês como português. E aí segue assim, né? Nos impressionando dia após dia. Então, no comparativo com outras crianças da mesma faixa etária, a gente percebe que ele está além, né? Tem um conhecimento prévio e um conhecimento para além da idade dele. Daiane, o Benjamin tem só 2 aninhos. Agora, com 2 anos, o que ele faz que é além da idade dele, assim, que as pessoas olham e se impressionam? Ele sabe a ordem dos planetas e ele sabe as características dos planetas. Sabe fases da Lua, então a gente passeia com ele já fala as fases da Lua. Ele já começou a leitura. Ele, se você perguntar qualquer tipo de sílaba, ele vai falar palavras que começam com essa sílaba. Ele sabe formas geométricas mais complexas, como octógono, hexágono, pentágono. Animais, ele sabe todos os animais marinhos, praticamente, em inglês e português. Então, são coisas que a gente não observa em outras crianças. E como o alerta veio do colégio, aí foi que realmente a gente foi fazer uma avaliação, porque houve uma indicação do colégio para a gente poder, né, confirmar essa condição de superdotação dele. Daiane, e é isso que eu queria que você nos contasse agora então. A partir desse momento, esse comportamento diferente, eles procuraram ajuda médica e aí receberam a confirmação. Isso. O colégio nos chamou para fazer uma reunião explicando isso, que ele já tinha um conhecimento prévio de coisas que iam ser dadas na sala de aula, ele já sabia. E também ele tinha algumas características, como, por exemplo, um interesse muito grande por livros. E quando ele entrava em sala de meninos maiores, ele se recusava a sair. E aí a gente passou primeiro por uma neuropediatra, que já detectou as altabilidades, viu que ele era ambidestro e pediu para que passasse por uma avaliação com neuropsicóloga para que confirmasse essa condição e também verificasse o quantitativo do QI. E aí, depois das sessões, né, do teste, é um teste internacional que é aplicado para crianças a partir de 2 anos e meio, confirmou-se a superdotação, o QI de 133 com percentil 99. Daiane, agora essas sessões com a neuropsicóloga, elas são necessárias? É uma espécie de um tratamento que é preciso ser feito? E como que vocês acabam blindando o Benjamin de pressões externas que, imagino eu, que já surgem e que vão aparecer ao longo da vida dele? Essa avaliação inicialmente que ele passou era para confirmação da superdotação e do QI. Aí agora ele faz o acompanhamento
porque tem algumas características do superdotado que precisam ser acompanhadas. Por exemplo, o perfeccionismo, a autocobrança. Então, ele precisa estar sendo acompanhado para que ele emocionalmente esteja tranquilo. Ele emocionalmente é uma criança de 2 anos, com suas birras normal, mas tem um funcionamento cerebral de uma criança de 5 e 6. A ideia é não diferenciar ele. A gente trata ele como uma criança da idade dele. E para que eles tenham uma socialização maior, porque geralmente os superdotados tendem a se afastar de pessoas da mesma faixa etária, a gente coloca ele em atividades extracurriculares. Então, hoje em dia, pela tarde, ele faz capoeira, ele faz umas outras atividades já para a gente potencializar essa socialização dele. Daiane, agora ele faz parte da Sociedade Internacional de Alto QI. Como que foi esse processo até a chegada na instituição? Assim que terminou a avaliação dele, a neuropsicóloga nos indicou a inscrição dele no Mensa, que é uma instituição que reúne 2% da população mais inteligente do Brasil. E aí ele foi aceito. De lá, ele já foi encaminhado para o Mensa Internacional. E aí a gente, como começa a se envolver em um tema novo e começa a buscar, descobriu que tinha uma outra instituição, que é a Intertel. É uma instituição mais rigorosa, porque abrange somente 1% da população mais inteligente do mundo, aceitando apenas o percentil a partir de 99. E aí ele foi aceito, e aí uma curiosidade de mãe, porque eu acho ele muito pequenininho, questionei se tinham outras crianças nessa idade dele. E aí a informação foi que ele é o brasileiro mais novo a ingressar nessa sociedade de alto QI. Daiane, a superdotação é uma potência que ela independe de estímulos. Eu estou aqui ouvindo a história do Benjamin, me perguntando se você, seu marido, os familiares foram de ficar incentivando, estimulando para que ele desenvolvesse essas habilidades desde bem novinho. É uma condição genética, então ele não precisa de estímulo. Geralmente as coisas que ele sabe é algo que ele teve interesse e ele nos procura. Então tudo que ele sabe sempre é uma surpresa para a gente. Só que quando ele descobre ou ele aprende uma coisa, ele fica no foco, a gente começa a entrar nessa aventura com ele. Então a gente vai fazendo atividades daquele tema que ele gosta para que seja algo lúdico, né? Mas não há um estímulo da nossa parte, a gente não força ele. Na verdade, tudo que ele demonstra para ele é brincadeira. Então ele gosta de brincar disso. É uma condição genética que ele é uma potencialidade mesmo. Ele é desse jeito, não é algo que a gente estimule ou que a gente pare para ensinar para ele ser dessa forma. Que graça, Daiane, que tem um futuro incrível pela frente. Muito obrigado por vir aqui contar para a gente um pouco dessa história e parabéns. Enfim, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com ele é muito importante para lidar com essa condição. Muito obrigado. Eu que agradeço. E fica um conselho, se algum pai tiver uma suspeita de que os filhos estejam acima do marco de desenvolvimento, é muito interessante fazer a avaliação, porque quando o reconhecimento vem de uma forma precoce, a gente se prepara enquanto pais para dar o suporte que os nossos filhos precisam. Sim. Foi um prazer participar desse momento com vocês. Uma boa noite. Prazer foi nosso. Até a próxima. Até mais.